Vamos ao que interessa. A live hoje é sobre comunicação, motivação, mentalidade e criatividade. Eu criei um título chamativo, né? Como pensam os artistas de sucesso, para fazer você estar aqui comigo. Mas é basicamente isso, é sobre a mentalidade deles, como eles se comunicam, como eles se mantêm motivados e principalmente como eles não interrompem um ciclo criativo, né? Então eu criei tópicos para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Todo artista é uma startup, né? A gente comentou sobre isso há um tempo atrás nos meus stories. E você tem que pensar desse jeito, tá? Nosso bate-papo hoje é sobre comunicação, motivação, mentalidade e criatividade. Minha ideia não é trazer respostas, mas te ajudar a fazer perguntas que você nunca se fez. Levantar questionamentos importantes sobre quais são os seus objetivos, qual é a sua missão, como você quer impactar o mundo e quais os passos você tem que dar para conseguir êxito na sua carreira. Tá? Eu acredito que tudo começa por motivação. Sem motivação é muito difícil concluir algo, pensar, planejar e até começar é muito mais fácil do que fazer o que tem que ser feito. Estudar e se comprometer com seus objetivos e valores. Por que eu tô começando com isso? Gente, todo dia alguém vem aqui no meu Instagram ou me liga aqui para a empresa. Eu tenho um número público aqui da empresa que você consegue achar no meu site. Todo dia alguém vem me pedir uma oportunidade. Aquino, cara, eu tô com essa ideia assim, assado, e eu tô precisando de uma parceria para fazer isso acontecer. Irado. Porra, eu adoro ser lembrado para parcerias. Quer dizer que alguma coisa do que eu tô fazendo tá dando certo. E tem gente querendo virar meu parceiro. Ótimo, maravilhoso. Aí o que eu falo? Pô, beleza, eu já gastei muito tempo com reuniões que não deram em trabalho. Monta um projeto sobre essa parceria e me apresenta suas ideias. Quais são os primeiros passos, qual é o produto que a gente vai vender, o que a gente vai comercializar, como é que a gente vai concluir esse projeto. Aonde você quer chegar. E pelo menos descreve alguns desses passos para mim, tá? Em resumo, eu diminui muito a minha quantidade de reuniões quando eu fiz isso. Porque muita gente vinha para cá achando que eu tinha as respostas, entendeu? E, gente, ninguém tem as respostas para você. Ninguém tem. Talvez algumas pessoas tenham parte do caminho para te ajudar. Ajuda essa que é através do estudo, que também depende de você se esforçar, tá? Ninguém tem toda a solução para você, tá? Vou dar uma breve pincelada em qual a importância de ter uma mentalidade vencedora e como se preparar para isso, tá? Vamos refletir sobre como podemos nos manter motivados, como nos comunicamos e qual o impacto do nosso tipo de comunicação no nosso público, no nosso cliente. Aí você fala, pô, Aquino, eu sou músico, eu não tenho cliente. Tu tem cliente, cara. Claro que tu tem cliente. Tu tem gente que compra, paga pelo download da sua música, ou paga pelo ingresso do teu show, ou paga pela camisa da tua banda, ou paga uma parte de um projeto quando você faz ali uma lei de incentivo, né? Uma empresa. Cara, são clientes, são parceiros em alguns momentos, clientes em outros momentos. Você tem que encarar o seu trabalho como uma empresa que faz produtos, tá? Tem que ter essa mentalidade. Deixa eu ver aqui o que eu já falei. E vamos usar exemplos de grandes artistas sobre como eles aumentaram a capacidade criativa e como treinaram... Como você pode treinar essa sua criatividade, tá? Para começar, eu vou falar de mindset, que é assim, uma breve introdução, tá, gente? É fogo. Fica comigo aqui, porque eu separei muita coisa maneira mesmo, eu não quero que você saia antes da hora, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo é a mentalidade. Vocês precisam acertar a mentalidade, né? Não pode desistir no primeiro tropeço, entendeu? Então a gente tem que começar por isso. Tem que começar falando sobre isso, tá? Eu acabei de reparar que tem uma cor meio que estourando aqui no vídeo. Devia estar incomodando. Talvez assim fica melhor, né? Assim. Opa. Então vamos lá. O que é mindset? A maneira como encaramos a nossa
a nossa vida, né, a nossa forma única de encarar as coisas tem a ver com o nosso mindset, que é o modelo mental, tá? Mindset é modelo mental. É como pensamos e estamos configurados a agir. Existem estudos que comprovam que reagimos, na maioria das vezes, por impulso, por hábito e não com a razão ou baseado em dados ou de forma analítica. Após destrinchar e entender uma determinada situação. O que significa dizer isso? Você passa na frente do McDonald's, vê o M lá e dá fome. Você tem o hábito de comer no McDonald's, você já está acostumado a, dar aquela passadinha ali e, cara, é difícil perder esse hábito se você ficar fazendo isso muito tempo, né? Então, quase tudo a gente age por hábito. Uma absoluta maioria das nossas decisões não são após a gente parar, pensar, calma aí, eu preciso comprar isso? Calma aí, é a hora certa de investir nisso? Ou, caramba, eu tenho uma prova amanhã, será que eu tenho que ir ali jogar bola com o meu brother? Aí tu fala, porra, cara, que falta de responsabilidade da minha parte, alguém me chamou, eu saí correndo pra fazer uma parada que sim, eu gosto mais, que me dá mais prazer, mas, esqueci de um negócio que era super importante e que eu entendo a importância. Eu queria estar fazendo isso. Então, na verdade, você não racionalizou antes de agir, né? Você agiu por hábito. E quando a gente quer crescer, a gente tem que mudar certos hábitos. Por exemplo, o hábito de toda hora abrir o Instagram e ficar olhando se alguém reagiu em alguma coisa, se alguém curtiu uma foto, se alguém... Isso faz a gente perder um tempo absurdo. Aí tu fala, Aquino, eu sou artista. Artista trabalha com Instagram. Sim, trabalha no Instagram. Tá entendendo? Use o Instagram para trabalho. E isso tem a ver com a sua mentalidade. A gente vai conversar bastante hoje e eu vou falar de alguns exemplos de artistas que falaram a respeito disso. E vou dar o meu exemplo, como eu consegui deixar de lado certos hábitos e como alguns ainda estão impregnados em mim e eu tô tentando também brigar para largá-los, né? Então a gente vai, com esse projeto do Carreira em Movimento, tá conversando sobre coisas do dia a dia da carreira, o tempo todo, praticamente todos os dias nos meus stories, tá? Terça-feira eu vou reagir às músicas da galera, então na segunda eu abro uma caixinha, na quarta-feira eu vou fazer o 4h20, 4h20 da tarde eu vou marcar, abrir caixinha também para vocês tirarem dúvidas do mercado. Na terça-feira, react de música, então tem que mandar a música, na quarta-feira tem essa caixinha, na quinta-feira, toda quinta-feira, 8 horas vai ter live, entendeu? E todo dia no meu Instagram eu vou estar dando pinceladas de conhecimento a respeito do mercado criativo, relacionado ao mercado de música, entretenimento, music business, tá bom? E eu comecei a dar aulas que complementam essa aula aqui. Então eu dei essa semana, na segunda-feira, uma aula de teoria musical, 41 minutos, está lá marcado no Instagram. Eu sintetizei 3 horas de aula, o que normalmente eu dou no presencial, 3 horas de aula. Eu dei em 41 minutos, tá lá no Instagram, lá no YouTube. Lógico, você vai ter que parar, né, a aula, porque eu falo rápido, eu tentei ir rápido, e ir anotando no teu caderninho, e depois a gente vai fazer lives para tirar dúvidas sobre teoria musical, lives para tirar dúvidas sobre produção musical, e essa live de quinta-feira sobre music business, tá? Então existem estudiosos que comprovam que reagimos na maioria das vezes por impulso. Fiz aqui umas anotaçõezinhas. Por hábito e não com a razão ou baseado em dados ou de forma analítica. Após destrinchar e entender uma determinada situação, o conjunto de ideias, crenças e valores que uma pessoa possui é responsável pelo seu mindset. Trata-se da percepção que cada um tem da realidade que está inserido, norteando a sua vida. O que significa isso? Você é fruto do meio. Você está dentro de um contexto, né? Então as pessoas são muito diferentes porque elas são criadas em ambientes muito diferentes, né? Então você, por conta disso, não pode se comparar a um cara que foi criado num ambiente completamente diferente. Mas você tem que se entender, né? Eu acho muito legal um movimento que os artistas estão falando, que na música não tem concorrência. A única concorrência é você contra você mesmo, tá? Quem concorda com isso, dá um joinha aí, acena aí alguma coisa. Quem não concorda, me diz por quê.
acha que na música tem concorrência, tá? Eu acho também que na música não tem concorrência, tá? Alguns pequenos produtos muito semelhantes podem concorrer no caso de música. Ah, eu tenho uma banda que faz tributo ao U2. Tem uma outra banda que faz tributo ao U2. Essa banda concorre com você na venda de shows. Sim, nesse caso existe. Mas os artistas são únicos, tá entendendo? Os artistas são únicos. Como é que a Anitta vai concorrer com a Ludmilla? Quem quer ver a Anitta não vai querer ver a Ludmilla. Tudo bem, pode querer também ver a Ludmilla, mas isso não atrapalha a Anitta, entendeu? Se o cara que gosta de Anitta também gostar de Ludmilla, né? Então, não tem concorrência no meu ponto de vista, tá? Mas você tem que interiorizar isso, tá? Você tem que interiorizar isso para você fazer parcerias. Eu vejo ainda muito artista que fica bloqueando certas parcerias. Porque podia estar fazendo muito mais parcerias, porque são caras criativos, são caras interessantes, artistas de um modo geral interessantes, tá? E você que está no background, né? Você que está aqui, mas não quer ser artista, você que quer ser manager, que quer fazer, sei lá, parte técnica de engenharia de áudio e tal, quer trabalhar no show business, tem que entender isso. Mesmo você que é engenheiro de áudio tem que se relacionar com outros engenheiros. Porque aí o dia que você ficar doente, você vai deixar o teu cliente na mão, e o dia que, sei lá, festa de 15 anos da tua filha, tu quer muito estar lá. Você não tem uma pessoa que você tem certeza que você treinou, que tá pronta para ir lá no teu lugar. Quer dizer, a gente tem que se relacionar com pessoas que são do nosso meio. Tá entendendo? É difícil se movimentar se a gente não tem relacionamento, gente. Tá? Então esse projeto Carreira em Movimento é muito para conectar vocês aqui, tá? Então vamos lá. E aí, já pensou qual é o seu mindset? Como o ambiente ao seu redor, seus parentes, suas crenças, te programou para reagir de uma determinada forma? Vou começar o bate-papo contando uma história. Então vamos lá. Minha mãe costumava dizer que os ricos não são felizes. Eu até escrevi essa história inteira, mas é lógico que eu sei de cabeça, né? Que os ricos exploram as pessoas. De tanto ouvir isso, não lembro de pensar que ser rico seria uma coisa boa. Cara, na minha juventude eu não pensava que ser rico era uma coisa boa. Eu não conseguia pensar assim, tá entendendo? Se alguém já pensou que ser rico seria uma coisa ruim, escreve aí, tá? O que ouviu que acha que fez você pensar dessa forma. Eu sei, minha mãe falava, rico explora os outros, rico tem muita dor de cabeça, rico não sabe se quem tá do lado dele gosta dele ou gosta do dinheiro e das coisas que ele pode proporcionar. Gente, que visão é essa? Todo mundo gosta de conforto. É lógico que se você tiver mais conforto na sua vida, você vai trazer algumas pessoas que estão interessadas nesse conforto. Lógico, evidente. Mas por causa disso você não vai fazer conexão para vender seus shows? Por causa disso você não quer ficar rico para ter dinheiro e investir no seu negócio? Entendeu? Todas as etapas têm dificuldade. E se você for rico, não vai acabar a dificuldade. Mas o principal você não vai ser rico, você não vai ser uma pessoa de sucesso, se você não desejar isso com toda a sua força. Entendeu? Você não pode pensar que ficar rico pode ser uma coisa ruim, tá? Eu anotei aqui alguns detalhes. Por exemplo, mesmo quando eu comecei a trabalhar e ganhar algum dinheiro, nunca tive a relação saudável com o dinheiro. Pois por muitos anos eu gastei tudo que eu conseguia e acreditava que algumas coisas não eram para mim. Quando comecei a buscar sobre empreendedorismo e estudar o assunto, logo identifiquei que eu tinha uma questão a resolver. A forma como eu tratava o dinheiro e outros fatores limitantes. Ser um artista é ser um empreendedor do ramo da música. E por isso é muito importante ter uma relação saudável com o dinheiro. Aprender a fazer capital de giro para investir em marketing, em eventos, em equipamentos, etc. Acho que minha cabeça começou a mudar a partir de algumas leituras. Entre elas, O Segredo de uma Mente Milionária. Eu também já citei nesse primeiro momento de bate-papo O Poder do Hábito, um livro muito legal, um livro de capa amarela muito maneiro. Esse livro também é muito legal, Segredos de uma Mente Milionária, tá? Identificar hábitos ruins e tentar reprogramá-los é muito importante para sua vida, né? Para sua carreira também. Vamos falar disso bastante durante o projeto 100, né? Carreira em Movimento.
Eu li nesse livro, por exemplo, O Poder do Hábito, tem uma passagem muito maneira de um homem que perdeu a memória recente. Ele sofreu um acidente e ele não lembrava de nada que as pessoas falavam para ele a partir do momento que aconteceu esse acidente, né? Meio que parecendo aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. Mas da vida real, né? Não sei nem se o filme se baseou na história desse cara. E por conta de ser algo muito curioso, uma determinada universidade levou ele para morar bem pertinho do campus onde eles estavam estudando coisas relacionadas ao cérebro, principalmente a memória, como a memória agia. E ele estranhava muito a casa, porque era uma casa nova, uma casa que não existia antes do acidente. Então, quando ele acordava, incomodava ele estava num ambiente estranho, mas a mulher dele foi morar lá com ele, né? A mulher dele não abandonou ele, e a mulher dele, todo dia de manhã, fazia uma caminhada com ele, porque era um hábito que ele já tinha antes do acidente. Então, ele fazia uma caminhada, era um lugar novo, em alguns momentos, quando ele acordava e ela não estava em casa, ele saía para caminhar e se perdia, tal, não sei o quê. Mas o tempo foi passando e ela continuou as caminhadas, continuou muitos problemas, ele não lembrava de nada, até que um determinado dia ela saiu para trabalhar, deixou a porta aberta e ele saiu mais uma vez para caminhar sem ela tá lá. E rolou um desespero, porque ela sabia que poderia ser a última vez que ela teria visto ele, porque, né, não tinha segurança de que ele voltaria. Aí aciona a faculdade, aciona todo mundo, como aconteceu uma ou duas vezes antes, como ela mesma relata no livro. E aí todo mundo correndo atrás do cara que perdeu a memória, pá! E aí quando ninguém achou, voltou para casa e ele estava em casa. Em resumo, ele saiu para caminhar e voltou. Então, hábito não é uma coisa relacionada à memória, tá entendendo? Essa memória que a gente chama meio que igual ao computador, o HD, sabe? A gente faz coisas por hábitos, mesmo sem entender que aquilo foi memorizado. Olha que doideira, esse cara não tinha mais memória, mas ele conseguiu sair para dar a caminhada, andou no lugar que ele está acostumado, cerca de 1 hora, e voltou para casa sem saber que aquela ali era a casa dele, porque era uma casa depois do acidente. Olha que maneiro. Então foi escrito um novo hábito numa cabeça já sem a capacidade de memorizar, né? Num cérebro sem a capacidade de memorizar. Então, se todo mundo consome, age por hábito, nós temos que entender os hábitos das pessoas que vão consumir a nossa música. Tá entendendo? E a gente precisa estar com uma mentalidade muito motivado, muito focado para estar estudando coisas assim que parecem no primeiro momento que não estão relacionadas à nossa música, à nossa arte. Entendeu? Mas entender para quem a gente está fazendo a música e como ele consome música faz toda a diferença. Vai fazer a gente vender o nosso produto mais facilmente, né? Vender o nosso peixe. E não estou dizendo que é fácil, mas a primeira coisa é mudar a mentalidade, tá? Então é o seguinte, posso reprogramar minha mentalidade, Aquino? Eu posso reprogramar meu mindset, tá? A maioria dos estudiosos a esse respeito acredita que sim. Então eu estou repassando o que eu leio e o que eu tenho lido a respeito disso. Muitos estudiosos acreditam que certos hábitos não são esquecidos ou apagados, mas podem ser reescritos. Como quando você grava um arquivo no HD do seu computador com o mesmo nome, né? Aí ele pergunta, você quer sobrescrever esse arquivo? E aí você coloca sim, e o arquivo de trás você não vê mais no computador. Ele foi apagado? Não. Ele tá lá. Ele só não é mais tão fácil de ser acessado. Então o cara que fuma, que tem o hábito de pegar o negócio na mão, fica difícil para ele simplesmente largar o hábito. Tem que ser reescrito algo em cima, né? Então, muitos médicos indicam a pastilhinha para você morder, mastigar uma pastilha. Quando sentiu a vontade de procurar no bolso o cigarro, vai achar a pastilha e vai comer o chiclete. E vai comer chiclete pra caramba, mas pelo menos não tá fumando mais. Chiclete é um hábito menos saudável do que o cigarro, né? Quer dizer, é um hábito um pouco mais saudável do que o cigarro. Continuando. Então, sendo assim, mesmo que a gente tenha hábitos ruins, é possível criar gatilhos
para parar de procrastinar, né? Parar de olhar o Instagram, por exemplo, toda hora. Para entender como hábitos influenciam suas atitudes e as das pessoas, inclusive como elas compram, por que elas compram e como se relacionam com a música, eu sugiro o livro O Poder do Hábito, que eu já citei. Pontos importantes para ter uma mentalidade forte, né? Para a gente estar focado no que a gente quer, sabe? Porque quando a gente não tá com a mentalidade forte, quando a gente não tá bem motivado, é muito comum em um determinado momento que a gente dá um deslize, que a gente erra em alguma coisa, a gente se sentir tão mal que a gente para de tentar, né? Tem um filósofo aí que fala, acho que é o Cortella que fala isso, que fala assim, quando você levanta, se você tá cansado e queria ficar só mais 5 minutinhos, mas você bota o despertador para perguntar daqui a 10 minutos, por exemplo, e você em 10 minutos, quando toca de novo, você acorda e mete bronca, é só cansaço. Se quando o despertador toca, você mesmo descansado não quer levantar da cama, pode ser depressão, né? Ter um mindset forte significa dizer que um erro não vai te afetar a ponto de te atrapalhar em outros trabalhos, em outros pontos da sua vida. Ou que um acerto não o tornará arrogante a ponto de te cegar para outras oportunidades. Que também acontece, né? Quando acontece alguma coisinha de bom para uma determinada pessoa, essa pessoa fica tão arrogante que ela vai fechando portas, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também. O oposto também é perigoso. Que quando você fizer sucesso, continuará sendo a mesma pessoa, pois você não mudou, o seu talento só foi reconhecido, o seu trabalho ganhou visibilidade, você tem mais dinheiro e acesso, mas continua sendo a mesma pessoa de sempre, com os mesmos valores, humilde como sempre e que tem plena consciência de que tudo que você passa e que as melhores coisas passam, e inclusive o sucesso, né? Inclusive o fracasso. Se você tiver algum fracasso, também vai passar. Passou para Carol Conká, não vai passar para você? Carol Conká tá aí, ó. Entendeu? Tá aí, fazendo trabalho atrás de trabalho. Falando nisso, quem ouviu alguma coisa nova da Carol Conká, se repaginando, fala aí, o que vocês acharam? Henry Ford falava sobre mentalidade, né? O criador da Ford, da marca de carro. Não encontre defeito, encontre uma solução. O mindset inabalável serve para você, ao invés de criticar, você tente entender. Se alguém te criticar, você possa receber essa informação e filtrar aquilo que tem de melhor. Tudo são oportunidades de aprendizagem. A pessoa que está te criticando pode só não ser o seu público-alvo. Ela pode só não entender a sua música. Sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, se você faz um pop com funk, né, um pop funk tal, bem popularzão mesmo, pra pegar a massa, e você vai mostrar para um roqueiro, o roqueiro pode não entender qual é a tua parada, tá ligado? E aí você tem que ter sabedoria para entender que tipo de crítica que tá chegando, entendeu? Não é qualquer crítica que pode te abalar. Nem você pode fechar as portas para crítica. E comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo algo e eu espero um feedback, eu espero uma resposta. E às vezes o feedback é diferente do que a gente gostaria de receber. Por exemplo, quando você fala em um outro idioma, é comum a pessoa não tá entendendo e fazer assim, ó. Oh, yes. Mas ela não entendeu, você, pela comunicação não verbal, pelo corpo, né? O corpo fala, pela face, você entende que a pessoa tá... Não. Entendeu? Ela tá fazendo sim com a cabeça, mas a resposta deveria ser não. Ela não tá entendendo o que você tá falando. Entendeu? Então, comunicação é isso. É não só comunicar algo, mas entender se essa comunicação foi efetiva. Se a pessoa recebeu o que você passou. Que te critica... Caraca, falar de novo. Uma pessoa que te critica pode só não estar entendendo a sua comunicação. Não está entendendo o que você enxerga, que você quer realizar um sonho, que você quer viver daquilo que te dá prazer. Ou a pessoa que pensa muito pequenininho e, bicho, ela tá pensando dentro de uma caixinha. E aí você sabe que essa pessoa pensa dentro da caixinha. E se você não tiver com a mentalidade preparado, bem motivado, mesmo aquela crítica que você sabe que, porra, não devia te afetar, te afeta. Te afeta. Porque veio de alguém que você ama muito, às vezes veio do teu pai, da tua mãe, de um irmão, de um amigo, mas você tem que entender qual o momento que você está vivendo e que é diferente dessa galera.
Vocês aqui querem fazer uma parada muito incrível. Vocês querem ter uma carreira de sucesso, tá? E eu não tô falando de fama, tô falando de sucesso. Vocês querem ser reconhecidos por fazer bem aquilo que vocês fazem e viverem bem disso, né? Pagarem suas contas, terem qualidade de vida, poder viajar, poder comprar as coisas que vocês precisam, né? Mais do que o básico, né? Não tô falando de, ter Ferrari. Nem todo mundo vai ter Ferrari. Isso é normal, não dá, no mundo capitalista não dá para todo mundo ter Ferrari. Mas, de repente, dá para a galera que tá aqui, dá para pensar diferente e ter um bom carro confortável, viajar, investir em estudo, ter qualidade de vida, uma casa do jeito que você quer, numa localidade maneira, se a tua mentalidade estiver alinhado com os seus projetos, com o seu compromisso, né? Algumas pessoas chamam de sorte, muitos profissionais chamam de oportunidade atrelada ao preparo. E esse preparo, quando falamos de mindset, é comunicação, aquilo que você fala para o mundo e aquilo que você fala para si mesmo. Crenças, o que você acredita de verdade. E isso é muito importante para a carreira artística. As pessoas estão tentando entender. Você, artista, tá só vendendo uma música? Ou essa música reflete o que você acredita? Ou se a música não reflete o que você acredita, todo o resto da comunicação desse lançamento, dessa música, desse clipe e tal, tem a ver com algo que você acredita? Qual o seu propósito, né? Quais são os seus objetivos? Como você pretende fazer isso, tá? Isso é sobre mindset. Coragem. Não tenha medo de agir, mas defina um objetivo concreto. Seja um atirador com uma mira precisa. O estado, né? Quem é artista crê pra ver, não o contrário. Seu estado de espírito é importante e dom não existe. É esforço, né? Muita gente fala assim pra mim, cara, eu comecei a tocar piano quando eu tinha 8 anos de idade. Eu acho que foi o único curso que a minha família pôde pagar pra mim toda a minha vida. Para quem me conhece aqui mais de perto, eu tive uns problemas financeiros muito sérios na minha adolescência. Que um dia a gente vai trocar ideia sobre isso. Mas vamos lá. Eu comecei a tocar piano com 8 anos de idade. E hoje eu tô com 36. Eu faço 37 mês que vem. Então eu venho me dedicando aí à música, né? Alguns momentos com mais intensidade, outros com menos. Mas eu venho me dedicando aí a... Caramba, 28 anos. Tem ano pra caraca. E com a mentalidade errada, entendeu? Eu ficava esperando dos outros, eu me fazia de coitadinho. Isso não adianta, galera, isso não adianta. Então o artista, ele crê pra ver, né? Não ao contrário, seu estado de espírito é importante. E quando eu falo que dom não existe, é esforço, é porque hoje todo mundo fala que eu tenho dom pra música. Hoje todo mundo fala que eu tenho dom pra música, mas eu demorei muito pra conseguir tirar uma música de ouvido. Eu não conseguia, não era fácil, cara. Todo mundo tirava, meus amigos todos tiraram música de ouvido na minha frente, sabe? Todo mundo, pegava o violão e saía tocando e eu ralava muito pra conseguir. Ao ponto de meu pai falar pra mim, cara, não vai fazer isso não. Não vai fazer isso não, porque tu não leva jeito, cara. Tu é um cara inteligente, tu não leva jeito, tu vai desperdiçar a tua vida na música e não vai conseguir nada. Vai ser um músico de barzinho. E hoje eu entendo por que meu pai falava isso. Porque meu pai, apesar de tocar bem, né? Meu pai foi um bom baixista. Tocou com o Altemar Dutra, tocou com o Fábio Júnior. Era um cara com um mindset fraco, com mentalidade fraca. É um cara que se viciou em álcool. É um cara que deu muitos moles na vida, fez muita coisa incrível. Meu pai foi o cara que criou a marca do Guaravita, do Guaraná Natural, que vocês conhecem. A logo é do meu pai, o nome é do meu pai. Foi meu pai que criou. E morreu pobre. E teve muita dificuldade financeira. Então, ele não entendia como isso poderia dar certo pra mim. Entendeu? Porque, lógico, naturalmente, ele via que ele chegou num estado que ele sabia tocar bem e não deu certo pra ele. Ele, naquele momento que ele me falava isso, se ele quisesse continuar na música, o que tinha pra ele é tocar no barzinho. E ele não queria o filho dele tocando no barzinho pro resto da vida.
Então, entendam, gente, às vezes, na maioria, eu acho que na absoluta maioria das vezes, as pessoas vão te dar opinião baseado nos conhecimentos deles, nas vivências deles, entendeu? E às vezes essas vivências não têm a ver com você, entendendo? Você precisa estar forte mentalmente para receber aquilo e parar e filtrar e entender, calma aí, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, tal. Pô, vou tentar dividir essa informação com mais pessoas, porque essa informação foi muito forte, veio de forma muito abrupta, né? Me chocou. Pô, quando meu pai falou pra mim, pô, cara, não vai fazer música, isso aí, sei lá, com 12, 13 anos, eu já tocava teclado há um tempo, mas tocava mal mesmo, eu tocava mal, mas hoje eu entendo que era pouca dedicação, entendeu? Era pouca dedicação. E eu era muito criança, cara. Hoje, eu tenho uma filha de 13 anos. Eu nunca falaria isso pra minha filha. Mas aquilo bateu tão forte, que no primeiro momento eu praticamente larguei o teclado. Eu nunca mais ia tocar. E depois aquilo foi a verdadeira motivação. Talvez Papai do Céu que programou isso. Pra eu ficar tão inconformado com aquela informação que eu fui cair dentro de estudar pra caraca. Estudar muito, entendeu? Talvez se for muito fácil, você nem vai querer. Talvez está sendo difícil para você dar valor. Amor, sobre mentalidade. Se você não amar o que você faz, não terá forças para ultrapassar os obstáculos para chegar onde quer. Amor é escolha, persistência e determinação. O amor às vezes não é tão forte quanto uma paixão, porém ele é sólido e não é passageiro. Gente, eu escrevi isso, eu sou meio como se estivesse escrevendo música, né? Mas é isso que eu acredito, entendeu? O amor é forte, ele é sólido, entendeu? Você pode, depois de se apaixonar, amar, entendeu? Mas você pode, de repente, amar sem ter aquela coisa maluca. Ser uma escolha. A minha escolha é amar, minha profissão é amar fazer música, eu vou cair dentro disso, né? Para pensar por que você ama fazer música. Racionalize a respeito disso e entenda. Perceba. Por que você não pode ficar sem fazer música? Você já se perguntou isso? Mais do que assim, eu preciso de fazer música porque eu preciso ter uma qualidade de vida, eu preciso dar um futuro para minha mãe, eu quero para minha filha um final de vida confortável para minha mãe. Cara, não é sobre a sua mãe, não é sobre a sua filha, ou filho, ou irmão. Não é sobre você. A vida é uma só. É lógico que tem gente que acredita aqui em reencarnação, não é sobre religião que a gente está conversando, tá? Ou sobre espiritualidade. Tem a ver com mentalidade. É isso. A sua vida é sobre você, tá? Alguns artistas e pensadores fizeram reflexão a respeito de mentalidade e algumas dessas reflexões são: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você não escolher, vão escolher por você. A vida é isso, tá? Quem pensa pequeno, age pequeno. Tem até um negócio aí no Instagram que viralizou. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então eu vou sonhar grande. Eu acho maneiro demais a galera botando isso. Mas isso não pode ser uma expressão da boca pra fora. Você tem que estar motivado, você tem que mudar teu mindset e tem que botar na cabeça: eu vou estudar todo dia, e a gente vai pensar junto aqui em quais são os passos que você tem que dar todos os dias. E para você manter a sua carreira em movimento, para você manter o seu sonho fora do âmbito dos sonhos e dentro do âmbito dos projetos, você vai ter que mudar essa mentalidade. Já parou para pensar como você se mantém motivado a agir? Eu queria que vocês me dissessem, isso é uma pergunta, vou refazer novamente. Já parou para pensar em como você se mantém motivado a agir? Eu vou deixar 3 perguntas. 3 perguntas que vão ser a conexão com a próxima live, tá? 3 perguntas além dessa. O que é ser artista? Essa é uma pergunta. O que é ser artista? Eu quero que você pense sobre isso. E a segunda pergunta: como a sua arte vai modificar o mundo?
como a sua arte vai modificar o mundo? E a terceira pergunta, não menos importante, qual é o sentido da vida? Vamos lá. 3 perguntas, tá? Mudando de tópico, mas ainda falando sobre mentalidade, comunicação. A comunicação é importante para você entender as dores, sonhos e desejos do seu público-alvo. Você já parou para pensar como você usa a comunicação com o seu público? De que forma você se comunica? Então você já parou para pensar, por exemplo, eu uso gírias específicas que o meu público-alvo também usa. Maneiro. Tem um gatilho mental de semelhança. A galera vê você se comunicando da forma que eles se comunicam e eles falam, opa, esse cara é dos meus, esse cara é da minha galera. Entendeu? Então comunicação é muito importante. Muito, muito importante. E se manter se comunicando, né, confiante, tem a ver com mentalidade. Então hoje eu vou falar sobre bloqueios de comunicação que os artistas, não podem ter. Não podem ter. Você tem que trabalhar isso dentro de você, tá? E tem a ver com a mentalidade. Tem a ver com você se manter motivado, se manter acreditando em você e automaticamente expulsando, deixando de lado a insegurança, tá? Individualismo. Você vai conversar com a pessoa e ela acha que... E essa pessoa acha que só ela entende do assunto. Só aquilo que ela acredita ou sabe é válido para discussão. Então, você é uma pessoa que na comunicação é individualista? Você dá espaço para receber o feedback de um brother? Mesmo quando você está ali só tomando uma cervejinha, ou só tomando uma água, só tomando um refrigerante? A comunicação se estabelece através de uma pergunta e resposta. Se você só é o cara que só aceita falar, só você tem verdades, né? Só você tem algo a acrescentar para a discussão, então vai ser muito difícil que você se comunique de forma assertiva com o seu público. Porque o seu público já vai te ver de uma certa forma como autoridade. Então você vai ter a oportunidade de cortar e não deixar eles falarem mesmo, tá? No seu Instagram você é o programador, você é o Fausto Silva. Ô louco, meu! Mas você tem que entender que você tem que ser um bom ouvinte para vender seus produtos para eles, para entender quais são as dores deles, para entender o que eles querem ouvir nas suas músicas, na sua arte, na sua comunicação, no seu Instagram, no seu canal de televisão, que é o Instagram hoje, no seu canal do YouTube. Tá entendendo? Você precisa se programar. Falei, agora eu tenho que parar e ouvir. E nesse sentido eu também estou nessa parte de preparação. Eu também estou brigando contra mim para falar e ouvir. Então vamos lá, sendo mais rápido. Preconceito é um bloqueio de comunicação. Às vezes você é jovem, trabalhando em uma empresa com pessoas mais velhas, e essa pessoa mais velha não te dá atenção porque acredita que você não tem experiência para acrescentar no diálogo, né? Ou quando você dá atenção... Ou quando você não dá atenção a alguém mais velho numa determinada empresa por acreditar que o conhecimento dele está datado. O que ele fala já passou, não funciona mais. Os preconceitos são muitos e você tem que pensar se você tem preconceito com relação a alguma coisa, tá? Porque o preconceito na comunicação vai fazer com que você não entenda, entendeu? Que você deixe de aprender alguma coisa, vai te travar. Não pode ter preconceito na comunicação. Então, traumas. A pessoa tem um trauma de conversar sobre um determinado assunto. Você tem que entender se teu público tem um determinado trauma. Para que tocar nessa ferida? Entendeu? Não vai por um determinado caminho de comunicação que vai fazer com que pessoas deixem de ver a sua comunicação. A não ser que você precise curar essa dor, né? E aí você vai ter que ter cuidado para usar uma estratégia do jeito certo, sem ofender ninguém. Distração. Durante a transmissão da mensagem, acontece um barulho na rua, ou uma música está tocando no bar do lado. Quando você parar para se comunicar com o seu público, foca na comunicação. Foca na comunicação. O que eu vou dizer aqui vai ser muito importante para a galera lá ouvir minha música, para a galera comprar o ingresso do meu show. Eu vou pensar no que eu vou comunicar. Não faz por acaso. Não faz por acaso.
Se prepara para se comunicar, tá? É lógico, depois de tanto você se preparar, essa comunicação vai vir de forma natural e cada vez melhor. Então, confusão, às vezes a pessoa raciocina muito rápido, às vezes você é um cara muito inteligente e você cria bloqueios através da confusão, porque você está falando, na verdade, não só de um assunto de cada vez, mas está falando de dois. E não é que a sua comunicação esteja totalmente errada. De repente, para algumas pessoas tão inteligentes quanto vocês, ela vai conseguir acompanhar bem, mas você tem que se comunicar para todos, ou para todo mundo do seu público. Então, sua comunicação tem que ser cuidadosa, né? Para evitar confusão. Um assunto de cada vez. Se possível, repita alguns assuntos em alguns momentos, tá? Para você ter certeza que a galera pegou. Presunção é aquela pessoa que já presume que sabe o que vai ser dito. Ela pensa, já sei o que vai ser dito, e acaba por não prestar atenção. E ela pode até saber o início do assunto, mas logo à frente ela poderia perceber que só tinha uma breve noção do assunto. E pode ser que a parte importante de um determinado assunto venha do meio para o fim. Então, quando você está ouvindo alguém, dê atenção a essa pessoa. Se você parar para ouvir um fã seu, uma pessoa que está no seu Instagram, que vai falar alguma coisa sobre a sua música, dê atenção de verdade. Ouça essa pessoa de cabo a rabo com toda a atenção do mundo. Tá entendendo? Mostre que você se importa e colha esses feedbacks de verdade, com carinho, para você conseguir aplicar no seu produto, no seu serviço, no seu show, na sua música, no seu Instagram. Atenção, tá? Não seja presunçoso. Dê atenção genuína para as pessoas. Credibilidade. Quando a pessoa não é especialista no assunto e tenta ensinar algo para você, tá? Então, você tem que tomar cuidado de, antes de você se comunicar em alguma coisa com a galera, é bom que você fale por que você está comunicando aquilo. Hoje eu estou fazendo uma live para todo mundo que já está aqui, né? Que já está aqui no meu Instagram. De um modo geral, as pessoas já são aqui do meu Instagram. Então, as pessoas sabem que eu sou formado em música, sabem que eu sou produtor musical há um certo tempo. Eu já tenho 15, 16 anos que eu trabalho para os estúdios de gravadora, que eu trabalho com engenharia de áudio. Então, quem sabe disso, naturalmente vai dar um pouquinho mais de atenção ao que eu estou falando, que é sobre o meu assunto, que é sobre o que eu trabalho e como eu pago as minhas contas. Mas se eu falar, por exemplo, de biologia, vai ficar difícil de alguém acreditar em mim, porque eu não tenho nenhuma formação em biologia, eu não estou preparado para conversar a respeito do assunto, e vai ser um pouco mais difícil você dar atenção para mim. Como eu falo agora de music business, eu sou um estudioso de music business, tenho uma empresa de music business que faz marketing para artistas, faz produção musical, tal. E, além de tudo, estou fazendo pós-graduação, estou fazendo MBA em gestão da economia criativa, né? Tenho vários cursos na área, mas se eu for falar de uma outra coisa, não adianta eu ser muito bom na área de música, ou vocês todos acharem que eu sou bom em uma determinada área, e eu falar sobre uma outra área que ninguém sabe. Então, quando você vai se comunicar no seu Instagram, você é artista, você tem que preparar o terreno para todo mundo estar pronto para receber essa informação, tá bom? Defensividade, né, na comunicação. É quando você discorda do argumento que está sendo usado e corre para pensar em como contra-argumentar logo de cara. Então, quando você sente que o teu ouvinte tem uma defensividade, você tem que entender o porquê disso, porque de cara ele já está tentando contra-argumentar, tá? Mas hoje é sobre mentalidade, então hoje é sobre você. Então hoje você vai tentar não ser tão defensivo, Quando alguém chegar para te falar alguma coisa, entenda o porquê daquilo. Entenda qual é a motivação dessa pessoa de chegar e falar aquilo pra você. Poxa, de um modo geral, tu acha que alguém que quer ter o mal vai parar pra criticar uma música sua? Cara, quem não te quer bem, quem não tá nem aí pra você, não vai parar pra te dar um feedback, não vai gastar seu tempo com você, tá entendendo? Então, se alguém gastou tempo com você, é porque tá querendo teu bem, tá querendo te dar um feedback. E tá querendo ver você melhorar. Por pior que seja esse feedback. Tá entendendo? Tem gente que não tem trato com as pessoas, sabe?
fala, manda umas paradas e vai na trave, sabe? Não é que a pessoa quer ter o mal, mas não pensa muito bem antes do que vai falar, entendeu? Agora, de um modo geral, você não pode ser defensivo com qualquer pessoa que venha se comunicar com você a respeito do seu trabalho. É isso que você, artista, manager, beatmaker, músico, produtor musical, tá querendo. Você tá querendo feedback, tá entendendo? Você tá querendo network, você tá querendo contatos, querendo pessoas para falar do teu trabalho, pra coisa ir fermentando e inflar o bolo. Então você tem que tomar muito cuidado com defensividade, tá? Conclusão, preste atenção nas barreiras de comunicação, perceba se você tem uma dessas barreiras que eu citei, tá? Se possível, anota essas barreiras, dá pelo menos uma breve descrição do que é isso para você, para de repente você sarar isso em você, tá? Ouça o feedback da sua audiência na integralidade, ouça as pessoas com paciência. Só depois você começa a tirar suas conclusões. Da mesma forma, conscientize sua audiência sobre a importância de prestar atenção, né? Com carinho, lógico. E você terá uma audiência com mais qualidade. Se você devagarinho se comunicar sobre a importância do que você vai falar, pouco a pouco você vai inflar essa audiência. É devagarinho. Não é numa porrada só. É devagarinho. Mas você vai fazer uma conexão, você vai criar uma conexão real com essas pessoas e isso vai fazer bem para sua carreira demais. Fale de maneira que seu público compreenda, use linguagem coloquial, mas cuidado com as gírias e termos que nem todo mundo entende. Seja paciente, seja espontâneo, fale de maneira leve no seu Instagram, tá? Cuidado para não se comunicar quando está muito tenso ou muito nervoso, tá? Infelizmente o cancelamento está aí, né? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Se prepare para transmitir a mensagem, estude, pense e, se necessário, escreva textos para treinar. Por exemplo, hoje eu queria falar de muitos tópicos. Cara, sem esse texto aqui na minha frente ia ficar impossível. Impossível trocar essa ideia verdadeira com vocês, entendeu? Porque eu ia me perder, com certeza. São muitos tópicos. Na hora de ouvir, tenha empatia, se coloque no lugar de outro e assim você vai fazer um conteúdo incrível. Preste atenção na linguagem não verbal de quem te ouve, para ser capaz de adequar a sua mensagem, tá bom? É aquele papo do entendeu? Se a pessoa que tá fazendo isso, não tá entendendo, tá entendendo? A pessoa tá fechada aqui, ó. Você tem que prestar atenção, tá? Presta atenção. Vou falar também agora sobre criatividade, né? A respeito de como pensam os artistas a respeito de criatividade. Tá, gente? Os artistas grandes, os artistas de sucesso, pensam sobre criatividade, comunicação, mentalidade, né? E pensam em como se manter motivados. Sim. Você tem que pensar também, tá bom? Então, criatividade é a capacidade de imaginar, né? De inventar. Você presta atenção como você acha sempre que as crianças pequenininhas são muito criativas. Porque ela tá ali fechada no mundinho dela, imaginando que tá num determinado lugar, bebendo café embaixo da Torre Eiffel. Porque no mundo delas é possível, entendeu? Ali na cabeça delas é possível. Por que não é possível para você, compositor? Tem que ser possível imaginar uma situação que você não viveu. Tem que ser possível. Tem que ser possível, tá? Capacidade de perceber uma possibilidade de resolver problemas práticos. Tudo aquilo que realmente é super inventivo, super criativo, atende a uma demanda, né? E pensa sobre algo que as pessoas não pensaram antes ou não pensaram daquela forma que você pensou, tá? Então, criatividade não é sobre criar algo do zero o tempo todo, sim, tá? Mas, de repente, transformar coisas que você já gosta, né? Mas que não foram usadas da forma que você vai usar, né? Tem até um livro sobre isso. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade. Eu vi um áudio, esse livro em áudio, né? Que eu passo muito tempo dirigindo, então eu vi esse livro em áudio.
E eu sempre na academia tô ouvindo audiobook, eu tô vendo uma videoaula, né? Boto o áudio da videoaula para assistir. Então, eu ouço muitos livros. Eu ouço muitos livros. Então, capacidade de ver algo, criatividade é a capacidade de ver algo, alguma coisa sobre um ângulo que ainda ninguém conseguiu, né? Que eu acabei de falar. É a adaptação. Curiosidades e interesses reais no novo, entendeu? O cara criativo, ele não é muito medroso. Ele não tem tanto medo de se arriscar, tá entendendo? Ele não tem tanto medo da crítica. Então, por isso, criatividade está relacionada também à motivação, à mentalidade, entendeu? Se você tiver preso demais sobre como as pessoas vão receber alguma coisa que você vai fazer nova, dificilmente você vai botar a cara para fazer o novo, né? Dificilmente você vai conseguir comunicar para o mundo que você é criativo, porque você tem medo. Ai, será? O que nego vai pensar disso? O que vão pensar de aquilo? O que vão pensar daquilo outro? O que as pessoas vão achar sobre isso? Gente, não dá para ter tanto medo assim. Então, por isso a importância da mentalidade, tá? Acima de tudo, criatividade, para ter criatividade é preciso perseverar, né? Então, o Picasso falava assim, 90% da vida artística é transpiração e 10% é inspiração. E ele falou, né, que toda vez que a inspiração pegou ele transpirando, trabalhando, tá? Então, para você se sentir inspirado, você tem que estar ali fazendo. Você tem que estar ali tentando, entendeu? Tentando compor, tentando produzir, tentando se comunicar melhor. Você tem que estar tentando. E você lendo, estudando e pegando pequenos pedacinhos de coisas legais que você achou bom, você vai ter um insight, entendeu? Você vai ter uma inspiração. Você vai se sentir motivado e preparado para fazer o lance. Tá entendendo? Picasso falou que toda vez que ele se sentiu inspirado, é porque ele estava tentando. Ele estava transpirando. Tá? Vamos lá, mais uma vez. Grava isso, gente. Bota isso como mantra. 90% é transpiração. Só 10% é inspiração. Para eu me sentir inspirado, eu preciso estar trabalhando. Senão, não vai vir a inspiração. Então, vai ser difícil de você se sentir criativo. Entendeu? Criatividade é um exercício. Os mitos sobre criatividade. Música, criação do João Nogueira. Olha o que eu anotei. Música, criação do João Nogueira. Eu vou pegar aqui a letra da música. O nome da música é O Poder da Criação. Cara, essa música é maravilhosa. Por isso que eu botei criação, já era para botar no Google. Não... Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em um lugar mais bonito, em busca de inspiração. Cara, João Nogueira falou isso. Um dos grandes mestres da composição do samba no Brasil. Tá? Não, ela é uma luz que chega de repente com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração. Quando você se sentir trabalhando, você vai sentir isso. Caraca, veio a ideia! Pô, veio a ideia! Quando você estiver ali, ó, fermentando, vai vir a ideia, tá? Quem quiser ouvir a música toda ou ler essa música, a letra da música, eu amo essa música, acho essa música muito linda. Se chama O Poder da Criação, do João Nogueira. Provavelmente você também pode achar essa música na voz do filho, Diogo Nogueira, né, com uma gravação mais moderna. Gente criativa é tirado como doido, tá? E os empresários falam, maluco sem resultado é só um maluco. Maluco com resultado é gênio. Então vocês vão ser maluco, até dar certo. E aí você passa a ter o status de gênio. Vale a pena se arriscar? Eu acreditei que valia. Entendeu? Eu acreditei que valia. E eu tô aí.
eu aprendi a gostar do processo. Não quer dizer que eu tô rico, milionário, que tá tudo dando certo na minha vida, mas eu adoro o que eu faço. Eu aprendi a me sentir motivado todos os dias a vir pro estúdio trabalhar, entendeu? E, cara, praticamente o trabalho é a diversão. O trabalho em si já é o pagamento, já me traz a satisfação, entendeu? E não foi sempre assim, entendeu? Eu vou te dizer que eu me sinto assim, eu acho que de 1 ano pra cá, 6 meses pra cá talvez. É bem recente, entendeu? É bem recente. Então você tem que fazer seus processos, né, para conseguir também se sentir assim, aprender a gostar do processo, entendeu? Tem uma história do Newton sobre a gravidade, que a maçã caiu na cabeça dele, e é uma história que é lógico que é maneiro significar um momento de descoberta, desse momento eureka, quando a maçã bate na cabeça dele e ele, putz, tive uma ideia. Mas vocês acham que Newton teria essa ideia se ele não estivesse estudando muito sobre gravidade? Pensando muito sobre isso? Gente, a inspiração só pega quem está trabalhando. Não se iluda com isso. Criatividade vem do esforço, tá? Bota isso aí como mantra na tua cabeça. Criatividade vem do esforço. Eu separei aqui umas capacidades das pessoas criativas. Eu criei uns tópicos aqui, maluco, e eu espero que vocês concordem comigo e a gente troque uma ideia maneira sobre isso. Capacidades das pessoas criativas. Análise. O cara criativo, ele bate o olho em alguma coisa e ele fica tentando prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, você já foi numa pizzaria e quis saber como é que o forno funcionava? Ao invés de só comer a pizza e deixar pra lá? Você já foi, sei lá, ao comer um chocolate, você já pensou como é que o chocolate é processado? Como é que montaram um chocolate? Ou ao tocar um instrumento, você já falou assim, caraca, isso é sensacional, como é que alguém teve essa ideia lá no início, porra, pra montar isso aqui, eu quero saber qual a história da construção do violão. Você é essa pessoa? Então, provavelmente, você é uma pessoa criativa. É só treinar mais um pouco e se focar na parada. Ah, Ricardo, eu não tenho isso de análise. Eu separei vários pontos. Mas o mais importante, todos esses pontos são treináveis. Todos esses pontos são treináveis. Gente, é só bota no caderninho e treina. Entendeu? Estudar é anotar, é tomar nota do que você acha importante, é separar pontos fortes, tá, gente? Não é só ouvir, não. Tem que ter prática envolvida, senão não é estudo. Isso aqui eu tô encarando como aula. Eu espero que vocês também. Então levem bem a sério, anotem os pontos, vamos trocar, tá? Vamos trocar, perguntem aí, as experiências de vocês me ajudam pra caraca, inclusive me ajudam a entender o que vocês estão precisando, né? E o que vocês estão querendo saber, quais são os medos de vocês, tal. Então perguntem, fiquem à vontade para perguntar. Então a capacidade de pessoas criativas, análise, síntese, tá? Você tem que ser capaz de pegar várias ideias e sintetizar em uma coisa consumível, uma coisa que as pessoas querem, entendeu? Então, isso é uma capacidade. Isso é uma capacidade, tá bom? Capacidade de pessoas criativas. Abertura. Você é um cara fechado a novas ideias? Quando um amigo teu vem falar com você, você já tem aquele problema lá da comunicação, né? De ter um certo preconceito com determinadas coisas. Você tem que ser aberto. Se fazer aberto, entendeu? Todo mundo tem algo a acrescentar pra gente, por mais que alguns mais, outros menos, natural, né? Mas todo mundo tem algo a acrescentar. Você tem que ser um cara que esteja apto, receptivo, aberto a novidades, entendeu? Sensibilidade, percepção.
Você tem que ser sensível às dores dos outros, ter empatia, perceber com delicadeza as entrelinhas. Porque aí automaticamente você vai sarar essas dores das pessoas que te ouvem. Você vai ser uma pessoa que é a voz de muitos que não têm vozes. Você vai se comunicar no lugar dessas pessoas e elas vão te amar porque você fala da vida delas. O artista tem que pensar assim. O empresário tem que pensar assim. O empresário de artista tem que pensar, o artista dele está se comunicando da forma que facilite a eu vender o show. Como é que eu faço para mostrar que o meu show é atrativo? Lógico, tem que ter público, né? Tem que ter formação de público, um público que te acompanhe para os lugares. Isso é interessante pro empresário, pro dono do bar, dono da boate. Saber que vai ter um público lá para consumir a bebida, né? Para pagar os custos de abertura do restaurante, do bar, da boate, da casa de show. Mas começa tudo na comunicação. Redefinição. A pessoa criativa, ela redefine objetos. Quer ver? Quando você pega, por exemplo, uma conta da tua casa que tu já pagou e aí tem uma cadeira que tá balançando ali, aí você pega o papel, dobra todo, bota o papel ali debaixo do pezinho e você redefiniu aquele papel, agora ele é uma escora da cadeira. Você tem como redefinir muita coisa dentro da música. Muita coisa. Uma guitarra que todo mundo ouve com aquelas frequências médias bem claras, né? A guitarra fala muito frequência média e tal. Imagina se você pegar essa guitarra e filtrar e fazer diferente e colocar um monte de plugins um em cima do outro e experimentar pra caramba. Provavelmente as pessoas não vão entender nem que é guitarra mais. Mas e daí? Aí que é maneiro. Aí que é maneiro. Tem, por exemplo, Vocal Chops, que é uma parada muito legal de produção. Acho muito maneiro o Vocal Chops. Que é o cara pegar a voz, colocar dentro de um sintetizador, né? E aí tocar as notas do teclado, no teclado, com a voz, e aí colocar efeito de reverb, efeito de modulação, power, que nem um talkbox, né? Maneiro pra caraca. Isso é criativo demais. Isso é redefinir. Por exemplo, é pegar um pedal de guitarra, o wah, e pegar o plugin e botar dentro de uma outra sonoridade, entendeu? E botar, por exemplo, o wah dentro de um teclado. Passar o cabo do teclado pelos pedais de guitarra, experimentar pra caraca. Maneiro? É redefinir. Isso é redefinir. Então, a inventividade, ela tem que ter aplicabilidade no mundo real. Tem coisas que vocês vão imaginar e que não vai ser possível com a tecnologia de agora. Por exemplo, o Da Vinci criou o helicóptero muito antes de existir a tecnologia. O projeto do helicóptero surgiu muito antes do primeiro helicóptero. Porque a tecnologia não era capaz de fazer aquilo. Tá entendendo? Então você, de repente, vai ter que desenvolver uma tecnologia para aplicar alguma coisa que você quer muito. Mas se você fizer isso, aí você vai ser o percussor, você vai ser o primeiro naquilo. E aí você vai ser eternizado, todo mundo vai lembrar de você. Entendeu? Todo mundo vai lembrar de você. Gente, para terminar a ideia de criatividade, olhe por vários lados, tá? Às vezes você olha aqui, né? O que você vê? Aí todo mundo vai falar, eu tô vendo a palma da mão, mas eu tô olhando na mesma direção que vocês, né? Tô olhando pra minha mão e eu tô vendo as costas da mão, né? Tem aquele negócio do, o que você vê aqui? Aí eu vejo o 6 e o 9 desenhado no chão, de frente um pro outro, né? O 6 e o 9 tem a mesma ideia, só que de lados diferentes, visto de pontos diferentes. Então modifique a posição que você olha. E isso, de repente, já vai tirar você da zona de conforto. Por exemplo, eu toco sempre Lá menor, Ré menor e Mi menor nas músicas. Ricardo, eu sinto que isso aqui funciona pra caraca, não sei o quê. Pô, baralha essa ordem, entendeu? Em vez de a guitarra fazer faz grava a guitarra e bota reverse. Veio uma nova ideia. Vê como é que vai ficar. Não existe músico de sucesso preguiçoso, tá, galera? Vai dar trabalho. Se você tá aqui para descobrir um atalho, sinto lhe informar que eu não acredito em atalhos. A necessidade é a mãe da criatividade. Para terminar a ideia é o seguinte.
Infelizmente, tem gente que só precisa da maçã lá na frente para chegar num determinado objetivo. Outros precisam da cenoura lá atrás. Quem entendeu, entendeu. Tem gente que não consegue guardar dinheiro, né? Mas se comprar o carro parcelado, mesmo que pague o dobro do valor por conta do financiamento, eu consigo pagar, Ricardo. Porque eu tenho um boleto ali para pagar. Eu só não consigo guardar sem gastar. Então, sim, para algumas pessoas é preciso ter a necessidade para se criar. Tá entendendo? Então, muita gente aprendeu a viver de música, como eu, por conta de não ter uma outra opção. Se eu não vivesse de música, se eu não conseguisse pagar minhas contas com música, eu não sabia fazer outra coisa. E o principal, eu tinha botado na minha cabeça que era isso só que eu queria, eu não queria fazer outras coisas. Então, além da cenoura lá na frente, além da maçã lá na frente, que é, né, a vida que eu sempre quis, viagens, trabalhar viajando, viver o que ninguém vive, né? Poder realizar sonhos além dessa maçã linda e bela lá na frente, me motivando a correr, eu tinha cenoura lá atrás. Eu precisava pagar os boletos, eu precisava comer, entendeu? E eu precisava de dinheiro para poder investir em estudo, entendeu? Então não tinha jeito. Eu tinha a maçã lá na frente, os sonhos que eu queria realizar, mas eu tinha a cenoura lá atrás, ó, me fazendo levantar cedo e correr todo dia. E eu sou o resultado disso. Podia ser melhor? Podia. Eu podia ser muito melhor. Eu enxergo hoje que eu podia ser muito melhor. Mas eu sou fruto do meio, como todos nós, e eu acredito que não tem esse negócio de tarde, de descobrir tarde, entendeu? Eu descobri há pouco que eu posso fazer tudo que eu quero. E desde que eu descobri isso, eu estou conseguindo fazer tudo que eu quero. Eu acho que é isso, entendeu? E é isso que eu quero passar para vocês. Então, estimule sua criatividade através do desafio, entendeu? Se desafie, eu preciso criar uma música, eu preciso criar um texto maneiro para comunicar com meus fãs no Instagram, tal, vou fazer um vídeo explicando por que eles têm que me seguir, ver todos os meus conteúdos, tal, então eu vou fazer um texto disso. Então se desafia, eu até a semana que vem eu tenho que estar com uma música nova composta, eu preciso estar com esse texto pronto, tal. Então se desafie e cumpra suas metas, crie metas para tudo e cumpra suas metas. Você precisa, para ser criativo, um pouquinho de liberdade de espaço, tá? Realmente é difícil, às vezes, ser criativo se você precisar compor música numa sala onde passa gente toda hora, comenta toda hora alguma coisa com você, te interrompe toda hora, te balança toda hora. Não precisa de um lugar ideal, lindo, maravilhoso, mas precisa de um espaço seu. Você precisa de ter uma liberdade de espaço para ser criativo. Minimamente. Tempo. Nem todo mundo é criativo com pressão. Então você não pode botar uma pressão assim, eu vou criar as 6 músicas do meu próximo EP esse mês. É possível? É possível, beleza. Tá? Mas se você nunca compôs música nenhuma, você vai criar as 6 boas em um mês, talvez essa meta seja um pouco árdua. Entendeu? Talvez essa meta seja muito pesada para você. Talvez você tenha que facilitar um pouco essa meta, entendeu? De repente, uma música por mês, entendendo? Cada um vai saber o que é pesado para si, tá entendendo? Eu hoje que eu componho todo dia pra galera o tempo todo, eu chego às vezes com a demanda de ter que compor 1, 2 músicas num dia. Eu acho que um mês, para mim, compor 6, eu estaria dentro da minha zona de conforto, o que também não é bom. O que também não é bom. Agora, se eu tiver que compor 6 músicas para o meu trabalho, pensando na minha personalidade, pensando no meu avatar, no meu público-alvo, 6 em um mês e ainda ter que fazer todas as coisas que eu venho fazendo, talvez seja uma boa meta. Talvez seja até pesado demais. Cada um vai saber o que é para si. Entendeu? Você vai criar suas metas. O mais importante é que você comece a se desafiar. Comece a projetar essas metas. Comece a anotar. Não existe projeto sem anotação. Entendeu? Escreve os passos que você quer dar nos próximos dias, nos próximos momentos. Entendeu? A sua carreira artística depende disso.
Então, mete bronca, mete bronca. Você precisa de tempo para ser criativo. Isso não tem jeito. Você consiga apoio para ideias. Isso é muito legal. Para ser criativo, às vezes, você precisa de apoio para suas ideias, tá? Então, de repente, você vai ser criativo em equipe, entendeu? Talvez você é o cara que funciona em equipe, você é muito bom de melodia, você pega um brother bom de letra, que sai encaixando rápido, vai desenrolar bem. Talvez você precisa fazer uma apresentação para uma casa de show que, porra, você enxerga que vai comprar teu show tranquilão, pô, tu tem o teu mesmo público-alvo que eles, você é bem divulgado naquela região, provavelmente o dono da casa já ouviu falar de você várias vezes, mas você não é bom de apresentação, você é bom assim, ó, no tete a tete, você é bom de venda, pô, aí você pega um outro cara da tua equipe que é bom em transformar uma ideia em algo visual, um slide, desenhos, pegar as fotos, tratamento de foto, não sei o quê, e aí você vai unir forças com esse cara. Tem gente que precisa disso, entendeu? Cada um vai descobrir a sua forma de ser criativo. Cada um vai descobrir a sua forma de ser criativo. Tem a oração do teatro, que é maravilhosa. Deixa eu ver. Muito legal. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso e nem quero fazer sozinho. Arte. Então, para algumas pessoas é preciso montar uma equipe para ser criativo. Entenda que você vai errar, tá? Exercício de criatividade é um exercício de tentativa. E tentativa implica em erro, tá? Se você tem medo de errar, de perder, você não vai ser criativo, entendeu? O Thomas Edison, que criou a lâmpada, ele errou várias vezes ao tentar criar a lâmpada. Várias e várias vezes. E ao ser perguntado sobre as vezes que ele fracassou, ele respondeu, nenhuma. Como quem diz que nunca fracassou. Ué, tentou várias vezes, nunca fracassou. Ele falou que ele aprendeu várias formas de como não fazer a lâmpada. Então isso é sobre motivação, né? Porra, se o cara tentou várias vezes e não conseguiu, e mesmo assim conseguiu se manter motivado, é sobre realmente um modelo mental muito forte, um mindset, né, muito forte, muito motivado e, acima de tudo, um grande estudioso, né, porque ele entendia que ele estava mais próximo, mesmo errando, né. Então, para terminar falando sobre bloqueios criativos, comece por olhar o óbvio. Tem muita gente que não faz o óbvio. Não faz o óbvio. E aí, falar, eu não consigo ser criativo. Cara, tem gente que quer correr antes de andar. Entendeu? E às vezes o óbvio já ia botar ele ganhando a grana dele. Já ia colocar ele em movimento. Entendeu? Ou colocar ele mostrando que ele já sabia fazer algumas coisas. Tá entendendo? O cara não tem nenhuma apresentação e quer montar uma apresentação que nem a do, sei lá, da Anitta, né? Ele não tem nenhuma apresentação, nenhum show, mas ele olha lá, o show da Anitta tem baixo, guitarra, bateria, teclados, vocais, luz e produtor musical, uma equipe de engenharia de áudio, produtor musical andando junto com a equipe e tal. E aí ele quer montar um show igual. Calma. Começa pelo óbvio. Às vezes, fazer o óbvio bem feito já é o suficiente para você andar, fazer a sua carreira estar em movimento, entendeu? Em tudo. Divido problemas em partes. Então, eu vou fazer um show. Eu quero estar lá no show, tenho que falar com os músicos. Mas para falar com os músicos, eu preciso ter um repertório, para eu mandar para os músicos o repertório, para eles ensaiarem. Antes do repertório, eu preciso saber quanto tempo de show eu vou fazer, porque aí eu vou definir quantas músicas eu vou precisar para ocupar esse tempo. Eu preciso saber... Tem um montão de coisas para saber de cada problema. Divida os problemas em partes e você vai se sentir mais apto a criar, mais criativo. Tá? Esqueça um pouco as coisas que você acredita e que estão certas na sua cabeça, né? O que você acredita pode ser o seu maior bloqueio. Eu vou terminando por aqui. Grava isso aí, galera. O que você acredita pode ser o seu maior
bloqueio. É dose. Mas essa live não é a resposta, como eu falei. É só... Eu vou começar a criar as perguntas certas para você começar a pensar nas respostas para sua carreira, tá bom? Então, todos os dias, tô aqui no Instagram falando sobre music business, teoria musical, produção musical. Quem ficou até o final, hein? Usa a hashtag Projeto100, Projeto CEM, Carreira em Movimento, quando vocês tiverem, sei lá, que tiverem alguma coisa que querem que eu veja, bota lá a hashtag Projeto100, que eu vou estar acompanhando essa hashtag, tá bom? E participem nos meus stories. Quem puder, ajuda, dá sempre like, compartilha com os amigos musicais, vamos espalhar essa ideia, vamos fazer com que o Projeto 100 fique gigante, a gente crie a nossa comunidade, crie o nosso network aqui. Vamos ficar fortes juntos, entendeu? Juntos somos mais fortes. Isso aí, essa frase virou um clichê, muita gente usa, mas, porra, essa frase é genial. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. Podem contar comigo. Até breve.